Tudo bem? Muito sol aqui. Ah, isso é bom. Aqui também, muito sol. Isso é bom. Agora estamos equiparados, né? Na mesma situação. Talvez não da temperatura, mas tudo bem. E já estava partilhando com o pessoal sobre o ponto a ser partilhado hoje. Riqueza versus pobreza e o ponto. Talvez não é a forma que eu penso ser a riqueza e a pobreza. Né? Tem uma situação que depende muito do meu ponto de vista. Depende da forma que eu olho e da forma que eu enxergo. Só que, da forma que eu olho, da forma que eu enxergo e as lentes que eu uso. Vai sendo uma junção de fatores que vai fazer com que eu entenda que a riqueza e a pobreza pode ter realmente uma situação bem diferente. É É, verdade. Quando a gente vai falar sobre pobreza, as pessoas ela têm logo na mente dela procurar uma pessoa que está sem condições, com roupa rasgada e que não tem ali nada para mantimento físico. Mas, pessoal, pobreza, quando a gente vai trazer aí para o que é mesmo a pobreza, ela está ligada à improdutividade. O ato de você ver uma pessoa sem ter algo a comer, ou se ela não tem nada a vestir, está muito mais ligado às consequências do que está vindo sobre ela por causa do que está ali efetuando, a falta de produtividade. Então, muitas pessoas elas estão presas nesse local, nesse limbo, aí nessa parte chamada escura, que não tem muitas pessoas que podem aí buscar essa saída por não ter ali discernimento, que o canal Acesso vai trazer essa orientação, estão presas aí nesse local. Elas não produzem, elas não somam, elas não agregam, elas não buscam crescimento e não buscam ter ali, criar oportunidade. Elas estão sempre ali buscando dizer assim, não, eu sou vítima da sociedade e cruza os braços e acha que necessita que todas as ajudem. Jefferson, você quer dizer então que tem pessoas que não precisam de ajuda? Não. Quem tem pessoas que elas até querem ser ajudadas, mas elas se não disponibilizam para isso, elas colocam vários empecilhos. É quase como se fosse aquela história em que tem um homem que está pronto a ser enterrado vivo e alguém chega para ele e diz assim, ó, ei, eu trouxe aqui um saco de arroz e você pode comer por um mês inteiro. Ele diz, o arroz ele está com casca ou está sem casca, Alessandro? Aí ele diz assim, não, está com casca. Ele diz, então pode seguir para o enterro. A pessoa, muitas vezes, ela está se fazendo de vítima por causa que ela não quer ali ter nenhum esforço. Ela acha que tudo tem que ser entregue de bandeja. E muitas vezes é isso, pessoal. A improdutividade é esse limbo de você achar que precisa que todos te entreguem algo, como se você fosse ali necessitado de ter toda a atenção do mundo e que ninguém tem mais problemas. E infelizmente essa é a realidade que cada vez mais tem sido vendida hoje. Tem feito as pessoas criarem bolhas de colocar e dizer, não, você não vê que eu tenho problemas, como se todos os outros não tivessem problema e aquela pessoa fosse exclusiva e tivesse ali sem nem um ali local que não pudesse ser solucionado. E ela coloca isso. Aí, onde é que está essa mentalidade? Essa mentalidade ela está presa à mentalidade fixa. Uma mentalidade que ela diz que a realidade dela não pode ser modificada. E por isso que aqui no canal Acesso a gente fala sobre a morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. Essa atitude ela só vai nascer se você estiver disposto a matar esse medo de não colocar ali tudo que você tem para fora. Você fica ali se escondendo. Você tem que aprender a matar esse medo, de estar disposto a ter uma oportunidade que, sim, eu posso errar, mas eu também posso alcançar ali um local onde há, um lugar onde eu posso ter uma boa renda, onde eu posso ter um bom emprego, onde eu posso ser profissionalizado. E nisso você sempre vai ter pessoas dando a oportunidade de você ter ali um novo local para produzir. Ale, isso aí. É a uma coisa produtividade é importante. tão importante, só um ponto aqui, que sempre você vai ver pessoas chamando você para trabalhar. Como assim, Jefferson, para trabalhar? Seja você trabalhar em algo que você aparentemente não gosta, mas ou capinar, ou pintar, ou fazer algo que é braçal. Mas muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não nasci para fazer isso, e ela
ela mesma bloqueia, mas pode ser que isso seja uma possibilidade para ela conhecer alguém que aonde está aquele ambiente, ela pode desenvolver outro trabalho, a qual ela hoje não está desempenhando uma função que gosta. E aí onde é que está? Onde está o salto? Essas pessoas, muitas vezes, ela fica ali se bloqueando para poder fazer essas tarefas que ela acha que não deve ser feita por ela, e ela acaba bloqueando oportunidades. Porque em meio a esses trabalhos, ela pode encontrar alguém que ou inspire ela, ou traga ela novas oportunidades. A pessoa diga, não, eu vi que você trabalhou tão bem que eu vou te indicar para uma pessoa. E ela acaba não pensando só naquele limitadinho ali, naquela mentalidade fechada, eu só vou trabalhar naquilo que eu quero, eu só vou fazer o que eu quero. E não há problema você querer, mas você tem que entender que há um mundo ideal e há um mundo real. Você tem que entender que no mundo ideal tudo é a mil maravilhas, só que a gente vive no mundo real. E o mundo real, a gente precisa ter esforço, nós precisamos desempenhar força. E aí onde é que está? Você precisa mudar essa mentalidade, porque se você ficar sempre idealizando, você não vai conseguir viver a realidade. Porque você vai estar sempre fugindo para um mundo que é o futuro. Ah, Jefferson, futuro. Só que o futuro ele é construído hoje. Se você não estiver no presente hoje, fazendo o que tem que ser feito hoje, esse mundo que você tem da idealização jamais vai ser construído. Você tem que arregaçar as mangas para poder ter essa oportunidade de ver aquilo que você deseja. Porque se hoje você fechar aí os braços de dizer eu vou desejar e vai acontecer, infelizmente não há como acontecer algo em que você não produz. É como se fosse ação. Se você apenas desejar e não tomar uma ação, jamais vai ser construído algo, porque você não tomou ação. E pode falar, Ali. Isso aí que você está falando é muito interessante, mas de repente até assim, tem alguém que pode falar, poxa vida, mas eu não me sinto uma pessoa que está passando por um momento de pobreza. E também ela pode não achar que ela está num momento de riqueza. Ou também ela pode até achar que está nesse momento de riqueza. Então isso aí, o que nós podemos entender que é um estado de consciência. Né, para que a pessoa possa realmente entender que riqueza e pobreza não é uma situação de você ter muito dinheiro ou você não ter dinheiro. É de você estar disposto e rico em atitude para desenvolver algo ou não. De repente, a vida que você vive hoje já é motivo de você estar se sentindo dentro da riqueza, emanando um momento de realmente frutificar tudo, mesmo que aos olhos de outros possa não ser dessa forma. A gente tem que tentar compreender também a realidade de cada um, aonde cada um está, porque pobreza e riqueza é muito relativo. Da minha forma de pensar, das lentes que eu estou usando, das formas que eu acabo entendendo ou compreendendo algo. É isso que o Jeff acabou colocando para vocês. Que a ideia de como nós pensamos, como raciocinamos sobre algo, da forma que a gente tira as conclusões, que eu pego e raciocino sobre uma situação e exponho a minha conclusão, isso faz com que aquela realidade pode ser muito boa ou muito ruim aos olhos de quem está observando. Então a gente tem que entender de uma forma mais ampla e talvez até sair do nosso estado de inconsciência e tirar um pouco das nossas crenças, que são elas que limitam a nossa forma de pensar e de agir, porque a partir do momento que eu tenho algumas crenças, eu ajo sobre elas. E a partir do momento que eu tenho essas crenças que me limitam, elas também não permitem que novas crenças possam ser instauradas. Então, eu tenho que apagar primeiro a minha forma de pensar, minha forma de agir, e depois, sim, eu possa instalar novas crenças. Mas o que é importante? Os princípios. Nós vivemos uma realidade hoje onde os princípios é o que deve pesar mais em tudo.
A partir do momento que você sai do ponto dos com princípios, todas as outras coisas, as peças vão se encaixando. Então, são princípios bons, mesmo que haja momentos de tormenta, pode ter certeza que os princípios sempre estarão ali prevalecendo. E isso muda tudo. Muda o jogo, como a gente brinca, né? Muda o jogo. Os princípios mudam o jogo, né? E é importante você nunca perder essa linha. Porque a riqueza e a pobreza pode ser, sim, caracterizado a forma que nós vemos uma pessoa com muito status e a outras desprovidas de tudo. Mas também vemos pessoas que não têm nada e para ela está em um momento abundante de riqueza. E tem pessoas que têm tudo e está sofrendo de extrema pobreza. Eu conheço pessoas que têm muito, mas elas se denominam pobres, por incrível que pareça. De repente, se eu olhar só o externo, eu vou falar, caramba, você é louco, né? Você tem tudo. Né? Ou então não tem tudo, na verdade tem muito, mas ele não consegue enxergar isso. Por isso que a nossa forma de olhar e enxergar as coisas é muito importante. E aí, trazendo para a ótica do mindset, para mim ter uma mentalidade rica ou uma mentalidade pobre, eu tenho que balancear, entender o que eu estou querendo. Né? Se eu estou querendo investir no meu crescimento pessoal ou não querendo. Então, a gente sempre coloca uma situação de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Ó, crescimento e fixa. Aí nós vamos lá. Eu invisto no meu crescimento pessoal. Eu não invisto no meu crescimento pessoal. Eu nunca reclamo e acho situações positivas dentro do que eu estou vivenciando. Ou eu reclamo o tempo todo. Acredito que o sucesso dos outros me inspira. Ou eu acredito que o sucesso dos outros, ele mina a minha possibilidade de crescer. Só que aí eu estou olhando para mim, não para o todo. Né? Eu me rendo a situações que são prazeres imediatos. Olha lá. Ou eu vou em longo prazo e tento realmente fazer com que tudo aconteça. Eu gosto de me esforçar e colher resultados. Eu gosto de me encostar e ficar esperando o mundo acabar em barranco. São pontos que a gente tem que realmente ir entendendo, porque a partir do momento que você consegue compreender um fato, você começa a enxergar qual estrada que você pegou. E sempre há tempo da conversão. Conversão é somente converter, mudar o caminho. A gente escuta muito a pessoa falar, não, me converti disso, me converti daquilo. Na verdade, o que ela está falando, ela só mudou o caminho. Que é o que você tem que sempre pensar. O caminho está correto? Está dentro dos princípios? Está dentro do que é justo e certo? Ou não? Se não, mude o caminho, que vai ser o melhor ponto a você desenvolver. É verdade. É como se fosse lá aquela frase, né? Recalculando a rota, quando o GPS ele erra ali a entrada, quando nós passamos por algo que deveria entrar na rota, ele diz recalculando a rota. Vocês têm que aprender a recalcular a rota. Não importa que você errou, mas importa que se está e se permanecer na rota a qual continua dando errado, é certo que você vai cada vez mais piorar e se distanciar do objetivo. E quando a gente fala sobre aí essa mentalidade de ter prosperidade ou ser alguém próspero, uma pessoa próspera é uma pessoa que ela está desempenhando ali e transbordando em N áreas. Isso que a Lê falou sobre crenças é muito importante. Muitas pessoas que têm a mentalidade aí fixa, ela está presa a crenças limitantes, como Jefferson, escassez. Muitas delas são escassas. Não posso dividir nada com ninguém. Eu não posso falar do que eu tenho de mais precioso, porque sempre eu vou ter ali, vai estar faltando se eu entregar. Mentalidade ainda fixa de achar que
ela é única e não pode ali jamais ter outra pessoa ao lado dela, achar que ela ali deve ser somente a única que vai caminhar naquele caminho. Ela tem ali isso como se fosse algo exclusivo. Então nós temos que entender que sim, nós temos individualidades, mas nós sermos individuais, ali estando nessa parte de ser individual, não vai fazer com que você torne a ter ali um crescimento. Se você for individualista, você tem que sim ter a sua ali identidade, você tem que ser ali, ter algo único que é só seu. Mas muitas pessoas estão presas nessa mentalidade, nessa crença. Outra crença que faz com que as pessoas cada vez mais fiquem presas nessa mentalidade de improdutividade é achar que eu vou fazer algo que é perfeito, tudo vai sair mil maravilhas. Entenda, pessoal, que no mundo em que nós vivemos, como eu falei ali no início, o ideal, aquele que tem idealismo da realidade, vai ter sempre momentos e momentos que vai precisar regular, vai precisar corrigir, modificar. Você vai ter que colocar em prática. E não adianta você achar que tudo vai sair perfeito, porque, infelizmente, no mundo real não é assim. Nós temos carro, nós temos moto, mas chega um momento que precisa fazer manutenção de carro, tem um momento que tem que fazer manutenção da casa, tem um momento que você tem que fazer manutenção até mesmo do seu corpo, tem que ir ali fazer um exame. Então, tem um momento em que você vai ter que ali regular. Já a pessoa que tem a mentalidade de prosperidade, ela entende isso. E por ela entender quais são ali, como se fosse o manual da vida, como se fosse o caminhar de cada um, ela não está presa nesses paradigmas, porque ela aprendeu que se quebrar algo, ela vai lá e conserta, ela traz algo ali, novamente até a função dela. Só que muitos não querem ter esse trabalho, né? Muitos querem apenas ter aquele ato de dizer, eu vou usar, e que os outros aí se virem para consertar, porque se quebrar, e você vê como essa pessoa está se importando somente com ela. Porque o eu dela sempre fala mais alto do que os outros. E essa mentalidade, infelizmente, não tem como crescer. Porque quem tem mais mentalidade de crescimento e prosperidade, ele está disposto a transbordar, a orientar as outras pessoas como chegar ao próximo nível. E se você está com essa mentalidade de prosperidade, você sempre está tornando outras pessoas a vida dela mais fácil. Você está mostrando como chegar mais rápido, como ter uma possibilidade de resultado melhor, seja no âmbito profissional, emocional e espiritual. As pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, elas ajudam as outras, muitas vezes é só nesse ato de ali profissional, mas outras falam na parte emocional, quando diz sobre você cuidar de quem é você, da sua identidade, ela está ajudando essa pessoa. E aí onde é que entra aquele ato de ela ter um valor, quando a Ale disse aí que tem pessoas que muitas vezes não têm condições como as outras, mas se encontra ali no estado de felicidade, ela está feliz. Ela está feliz por quê? Porque ela sabe que ela está contribuindo. E aí onde é que está? Jefferson, eu pensei que tudo era referente a dinheiro. Não, dinheiro é algo que você, é uma realidade que você acaba criando. Porque o dinheiro em si é um dinheiro que você colocou o valor nele. Você colocou o valor ali de 10 reais. Você colocou ali o valor naquela nota de 100 reais. E isso, se você parar para questionar, o que é uma marca? Uma marca é uma pessoa que olhou para essa camisa e disse, ela é da reserva, ela vai custar 150 reais. Por quê? Porque eu coloquei uma credibilidade e outras pessoas colocaram essa credibilidade. Mas não significa que essa camisa é diferente de outra camisa cinza de material de algodão que vai ser feito da mesma forma. O que é que mudou? Isso é apenas uma realidade alternativa que você criou. Você criou essa realidade através de um pensamento e gerou nesse pensamento um valor. E as outras pessoas compraram isso como verdade e acabaram aí vivendo isso. E muitas das coisas hoje, se você parar para pensar, tudo isso é uma realidade que você criou. Criou com o seu pensamento e gerou isso na sociedade. Então entenda que tudo primeiro vai passar por aqui. Se você não souber equalizar, verificar e filtrar o que passa na sua mente, muitas coisas vai ser aí destoante. Você vai acabar vendo coisas que não existem, porque você não soube filtrar as informações que chegam e por isso pode estar preso nessa mentalidade de pobreza. Uma coisa importante, Jeff, a gente vê pessoas falando que está insatisfeito o tempo todo, certo? Isso a gente sempre vê a pessoa falando, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito com a minha esposa, estou insatisfeito com o meu esposo, estou insatisfeito com a minha namorada, estou insatisfeito com a comida que eu tenho. E o mais interessante, essas pessoas, elas também têm ambição, não tem?
Agora, olha só que maluco isso. Essas pessoas são insatisfeitas, têm ambição, querem chegar a algum lugar, aí querem, fala que quer, diz que faz alguma coisa, mas não sai do lugar. Mas o que acontece, né? Como que a gente pode entender essa situação dessas pessoas? E até, se de repente chegar para elas e falar, você quer a riqueza? Nossa, na hora ela vai falar, claro, caramba, quem não quer? Eu sou o primeiro a querer, né? Vamos lá, velho. Todo mundo quer a riqueza. Mas o que ninguém consegue entender que o que vai criar o seu futuro, o que vai criar o seu futuro, vamos falar de tempo cronológico, que na verdade o futuro se faz a partir de um certo ponto, só do agora. Você não vive o futuro, você vai viver só no momento agora. Mas o que vai viver o que vai criar aquela situação no futuro que você quer? É o que você está vivendo agora. Então, o seu estado de consciência, o seu presente hoje é o que é o mais importante. Só que se você acha que você não é bom, que você não tem capacidade de chegar lá, que você não tem condições financeiras, vive numa situação de escassez, colocando-se em escassez, que futuro você está construindo? Pensa nisso. A situação de que você mesmo vai ditando as regras, como a gente brinca, né? Ah, eu não consigo fazer isso, eu não sou tão bom. Ah, eu tenho essa situação, que não sei, eu tenho uma escassez. Ah, o dinheiro falta para mim o tempo inteiro. O que você está plantando quando você coloca essa situação? Você está construindo barreiras que você vai ter que, de alguma forma, tentar transpor. Mas como você vai transpor se você já colocou isso na sua cabeça? Então, é importante pensar, né, que assim, na verdade, o que as pessoas acabam tendo uma ideia, que o que elas vivenciam hoje é uma insatisfação que é bom para você construir um futuro, né? Onde o futuro, aonde aquela insatisfação que você tem hoje, ela vai acabar sendo suprida por um futuro perfeito lá na frente. Só que o que você não percebe é que o estado de insatisfação é um estado permanente. Isso é o pulo do gato. Todos os meus sentimentos, o que eu acredito que eu sou, a insatisfação que eu vivo, a escassez que eu vivo, ela é um caminho permanente. Porque eu não consigo mudar isso aí. Eu não consigo gerar a abundância da escassez. Isso é um ponto que eu tenho que ter um cuidado gigantesco. Porque apenas eu conseguindo viver uma vida ao qual eu tenho já a abundância, eu tenho a plenitude, eu tenho todo o desenvolvimento, eu não tenho o problema da escassez, é que eu vou conseguir gerar situações futuras nesse mesmo processo. Porque eu vivo construindo alicerces em cima da minha vida. Então, se eu coloco situações onde eu acredito que eu não sou bom, que eu tenho escassez, que eu não consigo desenvolver situações, aonde você acredita que você vai mudar isso? Você vai ficar estagnado da forma que você está, com a mesma escassez que você está, e isso nunca vai mudar. Você somente vai poder criar algo realmente a partir de você, do pessoal, tá? De você mesmo, aqui de dentro. Se você não se sente assim, não tem como você achar que você vai criar algo diferente do que você sente. O que você sente, vive, é o que você vai ter. É uma coisa que é óbvia. Então, se você quiser riqueza, tem que gerar sentimentos dentro de você de riqueza. Se você não consegue gerar isso, você não consegue, né, gerar isso da escassez.
Você já viu algo escasso ser rico? Não tem como. Então, se você sente escasso, você vai gerar algo de acordo com o que você sente e isso vai ser o seu sonho do futuro. Então, se você tem essa situação, o seu futuro, que você sonha e acha que ele vai ser lindo, ele vai ser igual ao que você está tendo agora. A escassez, a falta de produtividade, a falta de achar que é bom nas coisas, vai continuar do mesmo jeito. Por isso que nós sempre falamos de você fazer algo que você curta, que você goste, que você tenha prazer, que você faça com os pés nas costas e ache que aquilo, mesmo que passar 1, 2, 10 horas, você vai ficar tranquilo em estar trabalhando ali. E não ficar olhando para o relógio, tentando achar o momento exato que vai terminar o seu horário para você sair correndo. Então, você tem que, na verdade, até uma situação para você conseguir mudar o seu mindset, você tem que se afastar de todo o conhecimento que você teve e que você tem hoje. Porque é a única forma de você construir algo novo, é você esquecer do que você já conhece. Ah, mas eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, perfeito. Só que o seu conhecimento hoje ele vai te limitar. O seu conhecimento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tudo isso vai te limitar. Então, se você não tiver condições de se afastar um pouco da sua forma de pensar, da sua forma de agir, você não vai sair de onde você está. Vai continuar patinando, tentando engrenar e nunca vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa, como a gente lê na Bíblia, que Jesus disse que para entrar no reino dos céus nós temos que renunciar a si mesmo. Renuncia-te a ti mesmo. Essa situação, na verdade, Jesus quis falar que nós temos que deixar o nosso conhecimento, porque a partir tem um momento que o nosso conhecimento vai ser também o nosso limitador. Então, para que nós possamos alçar novos voos, precisamos sair de nós mesmos. É esquecer do que a gente teve de conhecimento, da jornada que nós tivemos, para criar uma nova realidade, uma nova jornada, um novo momento. De repente, muitos de vocês aqui podem estar dizendo, nossa, eu já tenho 40 anos, eu não sou ninguém, mas eu sinto que eu poderia ter mais, eu sinto que eu poderia ter muito mais conhecimento, mas eu sou insuficiente, eu não sou bom o suficiente para isso, eu tenho julgamentos, eu tenho crenças. Você tem que deixar todas essas bobagens de lado. Todas essas bobagens, elas têm que sair de perto de você. Porque a partir do momento que você se identifica com essas ideias que você tem, pelo que você acumulou de conhecimento na sua vida, ela cria a inconsciência. Aí a inconsciência vai criar a insatisfação. Eu estou insatisfeito com a coisa que eu faço. Aí a insatisfação vai criar a inveja. Aí eu olho para o lado, vejo alguém que está ali, caramba, olha aquele cara, está fluindo, está indo longe, e eu estou aqui parado. Então eu começo a invejar ele. Então eu acabo vendo as coisas, o sucesso do outro como sendo uma coisa ruim e não boa. E isso é irreal. Estamos vendo o externo e não dentro da nossa realidade interna. Tem que tomar muito cuidado com isso. É um bate-papo que levaria horas para a gente tentar concluir. Mas é importante você entender que se você não mudar a sua forma de pensar, não mudar a sua realidade, não matar os seus medos, não criar uma nova atitude, você vai continuar sendo o que você é hoje. Sem mudar nada. Então, como os antigos, cuspido e escarrado, a mesma coisa. Nada. E algo assim que traz a prática, vocês podem ver, pessoal, que a natureza em si, em tudo, ela é transbordante. Como assim, Jefferson? Tudo ela é próspera. Se você planta uma semente, você colhe não uma, você colhe várias. Quando você colhe, quando você vai colher ali, você não colhe um feijão que você plantou, você colhe ali todo um conjunto ali de uma espiga, de um feixe ali que vem cheio de feijão. Não é diferente. Exemplo, aqui eu tenho bananeiras. Eu planto uma bananeira e ela me dá um cacho com
30, 40 bananas. Então você vê que o que é natural, sempre ele vai ali transbordar e vai prosperar, vai produzir mais do que o normal, se assim você fizer o natural. E nós não estamos falando de coisas que são ali, coisas que você não consegue fazer, são coisas que você já faz, só que você não está colocando ali força e consciência no que é ali correto. Muitas vezes você está cedendo, como a lei falou, aos desejos que te levam apenas a ter dopamina. O que é dopamina, Gerson? Ali um desejo de felicidade imediata. Você ali está direto passando o dedo ali na internet, você está tendo picos de dopamina ali, fazendo o seu cérebro entender que é algo bom, só que você infelizmente não está produzindo. Quando você não está produzindo, você pode até ter essa dopamina, só que a dopamina sem ter produtividade vai gerar uma ansiedade. E essa ansiedade, se não ali for verificada e corrigida e canalizada para o local certo, vai gerar depressão. Por isso que muitos deles hoje estão deprimidos, porque eles estão presos a um ciclo vicioso de dopamina, de estar direto na internet sem ter nada a produzir. Se você pegasse o conteúdo que você tem na internet e produzisse, você teria resultado, e esse resultado natural por produzir traria para você ali um estado que não ficaria ansioso, porque você veria ali resultado. Então, faça isso, coloque em prática hoje, porque o canal do acesso é isso, é trazer orientação para você transformar aquilo que está improdutivo, que não está produzindo, em algo que tem aí produtividade através dessas informações aí de 30 minutos para que vocês possam aí ter orientação. Uma informação legal, que é uma informação não. Eu vou deixar 2 questionamentos para vocês, que daí vai ser o nosso, vou deixar a pergunta e aí a gente vai sair correndo, como a gente brinca, né? Jogou a bomba e saiu correndo. Porque, na verdade, talvez você está pensando assim, poxa vida, o que vocês estão falando aí não tem nada a ver. O que eu tenho de conhecimento é muito importante, eu não posso largar isso de maneira nenhuma. Ele é o ar que eu respiro. Se eu largar isso, acabou. Beleza? Perfeito. Compreendo a sua forma de visão. Por quê? Eu sei que quem está te dando essa direção é a sua mente, o seu eu que você está identificado e, ao mesmo tempo, as lentes que você usa, tá bom? Mas não tem problema. Mas vou te dar 2 perguntas. E dessas 2 perguntas, se você encontrar a resposta positiva dentro dela, aí seria um outro tipo de bate-papo. Mas vamos lá. Antes disso, eu vou falar uma coisa que eu acabei lembrando. Quando a gente fala de autoconhecimento, que nós já falamos em outros momentos e tudo mais, autoconhecimento é saber além do que sabemos de nós mesmos, tá? Então, isso entra naquela frase de Sócrates, coisa que eu acabei lembrando, que é o conheça-te a ti mesmo e terá a chave do universo. Sócrates, poxa, às vezes era tido como louco. Só que olha o que ele falou, conheça-te a ti mesmo e terá a chave do universo. Agora, as 2 perguntas. Primeira pergunta. Tudo bem, você tem todo o conhecimento que você tem, seja ele em qual ponto for. Em qual ponto for, tá? Em qual universo, em qual matéria, seja lá o que for. Se a sua vida dependesse exclusivamente do seu conhecimento, quanto tempo você viveria? Uma pergunta básica. Você só tem o seu conhecimento para te salvar. Quanto tempo você conseguiria viver? Beleza? Segunda pergunta, vamos lá. Se o mundo parasse de girar e dependesse do seu conhecimento para que ele voltasse à sua atividade, ao seu ciclo normal, qual seria a sua solução dentro dessa situação complexa? Possivelmente, você tem uma dificuldade de achar as respostas para este questionamento. O porquê? A sua mente nunca vai permitir que você saia
da rodinha que você conhece e que você consegue fazer com o pé nas costas, como a gente brinca, e te jogar para algo novo. Porque ali tem um medo, ali tem um receio. E somente você cruzando essa fronteira, que é o do que você conhece e sabe fazer, esquecendo dos seus aprendizados e das suas informações e pular para o outro lado, que talvez você vai ter a vida de abundância, esplêndida, vida épica e tudo mais que o pessoal prega que vocês vão conseguir. Tá? Isso é o ponto. Se você conseguir compreender isso, você pode se mudar a sua vida, mudar a sua forma de agir. Então, o que nós queremos aqui? A morte do seu medo e o início de uma nova atitude. Só isso que você tem que lembrar. O que eu preciso fazer? 2 coisas. Mate seu medo e inicie uma nova atitude. O resto vai ser consequência. Canal do Acesso veio aqui para isso. Bate-papo, como o Jeff falou e tudo mais. Mande a live para quem você acredita que ela vai colher frutos sobre isso. Você colheu frutos? Também comente aí, deixe o seu comentário, é muito importante. Mas lembre que tudo o que você deseja fazer já está aí, dentro. Você vai ter só que externalizar isso, jogar para fora.